Ei, vamos começar nosso Coitecultura. Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual... Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. Nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta. Estamos principiando, 18 horas em cima do prego. Boa noite. Dos apaixonados, e em cada mil existe Se o igual a mim, pode até falar quem quiser. que eu sou quadrado, mas quando me Trago numa paixão. eu sou meu. Simbora! Que mama Eita, na coisa terceira teta. boa. Nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande. Vamos principiar, são 18 horas em Rio do Pré, Conceição do Coité na Bahia, a terra de todos os santos e a terra dos santos mais fracos, dos mais fortes, dos mais fracos. Vamos adiantar, filho de hoje, vamos bater um dedo de prosa com cada um de vocês que está assistindo o Coité Cultura de hoje, né, compadre, velho? Hoje segunda-feira, hoje foi um dia abençoado, por Deus, por todo mundo, né? Todo mundo tá vivo, tá bom demais da conta. Quer que quer mais? Quer que quer mais? Então vamos adiantar aqui, pilhariar com vocês e contar um pouco do final de semana, aí das nossas andanças e do que aconteceu no circuito Gonzagão. Lá no meu povoado de Vira Carneiro, foi bom demais da conta, né, compadre, velho? É, graças a Deus. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Mês de junho é um mês muito aproveitoso, né, pessoal? O pessoal brinca demais no mês de junho. Boa noite, indo bucha grande. Compadre, velho. Já tem barriga grande aí. Vamos adiantar, né, gente? Sangue de Principiar. Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Vamos Deus é principiar, mais. vamos principiar o Coité Cultura pra gente rachar o nó com você. Um dia desse uma mulher falou assim: quero você só pra mim, meu coração te espera. Eu estou triste e preciso do teu carinho. Nós se beijou no jardim, lá na praça, na capela. Era bonita e parecia uma rainha, não era alta e nem baixinha, era uma moça tão bela. Não era loura, não era branca e nem pretinha, era um pouco moreninha, não era gorda e nem magrela. Mulher pra gente merece ganhar respeito, precisa ter muito jeito quando os dois for conversar. Vai festejar na noite de São João, dança pegado na mão até o dia clarear. Um dia eu Levi, Coscobeu, velho, Levi. Ô, Levi, tu tá bom, filho de Deus? Levi, aprumado, né, Levi? Tá aí no... Meus compadres, eu tô com 97 anos, Sim. eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Filho de Deus, deixa de muita coisa, né, filho? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, Vamos hein? principiar, Deus é rapaz, mais. vamos principiar o Coité Cultura. A cidade tá uma discussão danada, viu, Levi? Tá um bate-papo, uns pão de cafezinho com essa lambança aí da que tá acontecendo dentro do nosso município, né? Dentro da nossa sede do município.
essa buracação que aí essa Embasa está fazendo, a terceirizada, e o prefeito Marcelo tomou atitude aí, o bicho pegou, né, e aí o pau está quebrando, e aí determinou o cancelamento aí dessas obras, e o determinado regras que vai ser a rua que começar a fazer a transição, fazendo e dando acabamento. Esse negócio, então o prefeito Marcelo determinou, entrou no Ministério Público e pediu para cancelamento aí das obras até que eles resolvam as ruas, que o negócio está feio, né? O negócio está feio, e aí a Embasa ou a terceirizada aí precisa ter mais responsabilidade. As ruas, tem muita gente incomodada nas ruas aí, e nem incomodado não, pessoas que não estão podendo nem se movimentar, sair das suas casas, das suas garagens, com a eternidade. Aqui na Jaqueira, aqui, tem um beribique que estão fazendo, aberando, aqui na entrada da Jaqueira, aqui no contorno, para sair embaixo, tem mais de 3 meses, e nada é nada. Uma ruma de homem, bota 4, 5 pedrinhas por dia e vai embora, fica aí. Então, o povo paga imposto, não, Dadal? A gente paga imposto, a gente paga o PTU, paga os impostos de água, de luz, de pavimentação. Tem que ver esse negócio aí, né? Então, houve essa determinação da prefeitura aí, o prefeito interditou e determinado ele tem o direito de interditar, ele é o executivo, e aí o caso se repercutiu em todo lugar aí, viu? A Bahia toda se repercutiu aí. Então, nesse momento aqui agora, eu estou dando um cartão verde. Ao prefeito lá da cidade de Conceição do Coité, o Marcelo. O Marcelo entrou com uma ação judicial contra a Embasa. A Embasa aqui anda esculhambando todas as cidades, inclusive aqui em Serrinha, de furo a rua, não faz o serviço, parte para outra rua sem terminar. Lá em Conceição do Coité, a porra inchou para a Embasa, viu? Parabenizar o prefeito Marcelo aí lá em Conceição do Coité, que ele entrou com uma ação pesada contra a Embasa. A Embasa lá em Conceição do Coité, né? Ele entrou com uma ação contra a Embasa e contra as terceirizadas. Ô Marcelo, cadê você, meu filho? Parabéns, velho. Parabéns, é assim que se faz gestão. Com respeito e com responsabilidade. E você ter respeito e ter responsabilidade. O prefeito da Conceição do Coité, o Marcelo, ele entrou com uma ação judicial contra a tal da Embasa, a empresa fuleiragem, e as terceirizadas. E as terceirizadas que cavam as ruas, vão embora e deixam lá do jeito que eles querem. Lá em Coité não. Lá em Coité a porra inchou, viu? Lá em Embasa só pode ir para uma outra rua depois que terminar a rua que cavou, né? A rua que tirou todo o resíduo. Né? Se for asfaltada a rua, que ela tem a obrigação de asfaltar novamente. Então lá em Conceição do Coité, a tal da Embasa, junto com suas terceirizadas, que são todas esculhambadas, tá comendo acuado. É isso aí, prefeito. Lá não tem quatiá não, viu? A Embasa vai trabalhar? Vai. Agora depois que ela terminar a rua onde ela começou. Terminou a rua, deixou tudo certinho, tudo limpinho, tudo escovado, aí agora ela parte para outra rua. Nego aqui em Serrinha não, que é várias ruas furadas, não faz nenhuma e nem outra, fica a bagaceira do diabo aí. Então parabenizar o prefeito Marcelo lá em Conceição do Coité, viu? Pois é, né, compadre? Pois é, isso aí já por cá, o pessoal tá vendo a gente aí, obrigado pela audiência. Ana Almeida, Jefferson Almeida, compadre Dadal Rei. Dadal Rei Araújo vendo a gente aí, né, compadre Edivaldo aí vendo a gente aí. Compadre Ivonete Santos, é isso aí, pessoal, é isso aí, a gente, uma falta de respeito dessa Embasa, essa gota sereia, como diz vovô, é uma gota sereia, faz o que ela quer, o bicho pegou agora, Coité tem prefeito, né, Coité tem prefeito, né, tem que estar pensando que como eles querem, até a pior baderna na cidade, rapaz, e além disso, sai fazendo os buracos e largando aí a bagunça aí, quer dizer que as pessoas que precisam movimentar, ida e vinda, cadê o direito? Cadê o direito dessas pessoas? A gente que paga imposto, que a gente tem o direito de ida e de vinda, suas casas com as garagens interditadas, e Embasa fazendo o que bem entende. Faça uma rua, pegue sua equipe e termine, né? Faça a sua rua e termine aí o seu serviço, e aí agora passe para outra rua. Aí 4 homens no canto, 4 em outra rua, buracando a cidade. Isso aí parece até que é de propósito. Parece que é um propósito para poder queimar a gestão.
vão pisar em brasa porque Marcelo não tem covardia, é um tipo de homem mais doido, é doido, né? E esse locutor aqui, que tomou as dores aí, o bicho vai pegar, né? Compadre Chofé Hélio, vendo ele aí, Zé Carneiro, velho. Então, nesse momento aqui agora, eu estou dando um cartão verde. Eu estou dando um cartão verde ao prefeito lá da cidade de Conceição do Coité, o Marcelo. O Marcelo entrou com uma ação judicial contra a Embasa. A Embasa aqui anda esculhambando todas as cidades, inclusive aqui em Serrinha, de furo a rua, não faz o serviço, parte para outra rua sem terminar. Lá em Conceição do Coité, a porra inchou para a Embasa, viu? Parabenizar o prefeito Marcelo aí lá em Conceição do Coité, que ele entrou com uma ação pesada contra a Embasa. Muito bem, compadre, muito bem. Hoje lá teve um pouco de uma discussão na Câmara de Vereadores e até vereadores, que é a oposição de Marcelo, concorda, né? Como o nosso amigo Urbano, o Robenilton, Deus fala suas palavras lá, que foi concordando que a empresa tinha que rever isso aí, né? Que a empresa veja qual é a terceirizada. Então, assim, até a oposição concorda com a atitude que a Embasa não está sendo legal. Vamos fazer um trabalho bacaninha, compadre. Ô, Gotinha Zereira, vamos fazer um trabalho melhorzinho aí, né? Então, até os vereadores de oposição ao prefeito, né? Vindo ao vídeo que foi jogado ontem nas ruas aí, jogado não, que não é pedra, né? Foi lançado nas redes sociais, a pronúncia do prefeito, e isso repercutiu bastante, na verdade, nós temos aqui um transtorno, vários amigos meus mandam vídeo para mim achando que eu tenho alguma influência com o prefeito, que eu tenho alguma influência com o presidente da Câmara. Eu sou um coitado, velho, desmantelado. Digo, pessoal, vocês mesmos enviam o nome para o prefeito, que eles podem ouvir. Eu não tenho essa bacanagem que vocês estão pensando, não sou nenhum Michael Jackson. Não, Ninho, mas é porque o pessoal, eu estou muito filtrado com o pessoal, tal, acha que ele vai me ouvir, se eu ligar me atende, se eu mandar um vídeo vai ver. Não vai ver. É a mesma coisa, a mesma dificuldade que vocês têm, eu tenho de enviar uma mensagem para ele, o vídeo não atende, porque não é fácil. Ele está lá na mesa redonda lá, atendendo as outras importâncias. Então, as pessoas mandam vídeo para mim, até porque eu tenho esse programa aqui, para eu reivindicar, pessoas que têm mãe de... O pai Roberto Carneiro está vendo a gente aí, né, compadre Roberto? Obrigado aí, Roberto, o pai de Robenilton está vendo a gente aí, lá da Guabeira, meu amigo velho das antigas, né? Compadre Cardozinho da Bahia, tá lá vendo a gente no Rosário. Compadre Hélio Chofé, aí tá vendo a gente, amigo de Zacarias, né? Já compadre aqui Carneiro, Zé Carneiro velho, Alberto Carneiro, Ivonete, irmão do velho Forrobodó, Levi Cedrais, Jefferson Almeida. Estamos chegando, estamos começando aqui o Coité Cultura. Edivaldo velho da Araújo, vendo a gente aí, né, compadre velho? Bora adiantar. Então, assim, a gente quer dias melhores para a nossa cidade, dependendo de quem seja gestão, mas a Embasa, se é a Embasa que está fazendo, ou a terceirizada que ela contratou, tem que ter ordem, não é não, compadre Roberto? A vida tem que ter regra, tem que ter ordem, porque até Deus determina a ordem para o ser humano. Se você não respeitar a lei divina, você paga um preço caro, e é como diz vovô, pão e pau, Jesus não é assim? Dá o pão, mas se você também não obedecer, o pau come no centro. Linguajar brasileiro danado, né, Zacarias? E aí, Zacarias, tá indo em Itibuna ainda, Itibuna. Tá lá na Itabuna, Bahia, vendo a gente, que tá aqui seu amigo Chofé, viu, compadre Zacarias? É isso mesmo, o negócio tá virado a gota serena, velho, né, compadre, velho? Foi muito bom o circuito Gonzagão, aí os 3 dias no meu distrito, de Escolhabeira, né, compadre Roberto? A gente tá muito feliz, estamos felizes. Estamos alegres que passou a ser distrito, passa a ter algum certo direito, né? Tanto que o circuito das festas juninas já vai poder acontecer. O segundo ano que acontece, esse ano já foi mais, já melhorou a estrutura da festa, já ganhou outro dia. E tem um ponto importante para a gestão, compadre, é que Coité, o pessoal achando ruim ou bom, né? Marcelo está mantendo os artistas de Coité fazendo o São João, né, Zacarias? Não é não, Cardozinho da Bahia? Mantendo 4 shows, 4 artistas por noite, dá em média de 2 horas para cada artista, um dinheirinho bacaninha, né? Recebe logo, né, compadre Mundim? Nós temos que, não é puxando saco não, eu não gosto de puxar saco não, eu já puxei saco e o saco lascou no meio do caminho e as pedras caíram nas minhas costas, eu não puxo mais saco de filho do furungo de ninguém mais. Agora, também tem que ter realidade, falar o que está
batendo um papo aqui com o Mundinho do Lamba Rocha. A gente não é mais menino beija, né, compadre Mundinho? A gente estamos dando a razão a Marcelo, porque está sendo um prefeito que de 8 a 10, a gente dá 7, 7,5, aberando 8, por aí, né? Porque 100% só Jesus de Nazaré, não é verdade? É um prefeito visionário, um prefeito para frente, não persegue ninguém, né, compadre Roberto? Não persegue, a gente sabe disso. Eu estava conversando com o Mundinho hoje aqui sobre a questão dos shows. A gente, eu, Mundinho, outros que é do grupo, outros e outros amigos que a gente acharia que poderia ter mais show no circuito, mas a gente tem o mesmo tanto que o cara que votou contra tem. Então a gente já se bateu, já foi lá, já votou, e é como eu disse, mas Mundinho, não tem jeito. Se a gente é assim que é a forma que Marcelo faz, é assim que é a sua gestão, e a gente vai ter que engolir, né? Porque a gente sempre, a política é assim. Quem é do lado sempre, né? A pescaria é melhorzinho um pouco. Mas no caso de Marcelo, ele quer realmente dividir com todos, ele não quer perseguição. Ontem mesmo aconteceu um caso interessante aqui no ginásio, no campo de futebol aqui, como é o nome do futebol aqui, Roberto, que tem de bola, aqui no estádio municipal de Coité, uma final de campeonato e tal, e teve o ganhador e o perdedor, que para ter um campeão tem que ter o vice, né? E aí foram subir a galera todinha para receber os troféus, jogador, comissão técnica, os cambal, e estava o prefeito e vice, e os coscobios todos. Aí vem subindo um patrocinador do time lá, de um dos times lá, um patrocinador. Só que esse patrocinador é pré-candidato a prefeito de Coité. Segundo os pontos de cafezinho, a má língua. É candidato a prefeito, é pré-candidato, né? Não é candidato, é pré-candidato. E aí a comissão técnica não aceitou esse pré-candidato ir para receber, né, elogios lá do troféus, tal, porque ele é patrocinador de um dos times. E Marcelo estava, os vereadores, e a comissão, o pessoal da organização não aceitou. Disse, não, só pode subir aqui, para essa parte de elogios aqui, aquele que faz parte do esporte, quem é gestão, quem é vereador, quem é autoridade, você não pode. E Marcelo viu, Marcelo foi lá e pegou na mão do rapaz, né, desse menino, e puxou para ele, botou no meio dele lá, abraçou e pau quebrou, e o outro. E o secretário de esporte e tal, ficou assim, quer dizer, o secretário, dentro da legalidade também, disse, não, que só pode subir para receber as homenagens, jogador, né, treinador, tal. Então, essa é a gestão dele, né, compadre Vando? Neto Oliveira está vendo a gente aí, obrigado pela audiência. Essa é a sua forma de conduzir o município, é o jeito dele, ele já disse que não tem cor, né? Então ele é desse jeito aí. Então a gente não vai bater de frente, mas com relação à Embasa, ele não é 100% só Jesus, mas Marcelo, dos prefeitos que já teve em Coité, infelizmente não me leve a mal os outros prefeitos. Marcelo superou a todos, sem perseguição, tem alguns erros no governo? Tem umas coisas que precisam ser consertadas, mas ele sabe, não é preciso eu falar, ele sabe e o povo diz, dessa coisa serena, né, eu preciso dizer, tem. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Desmoralidade, Deus é mais. tem gente aí que tá precisando para ter um corretivo, não, compadre Vando? Compadre Rico tá por cá vendo a gente, aí tem gente no governo aí botando mais pouso do que Michael Jackson. Então é preciso também, uma hora, chegar até o ouvido de Marcelo, alguém, se tiver algum que tenha coragem, ou que tenha realmente provas das coisas que estão acontecendo, que com o Marcelo não tem moído, né? O Marcelo não tem moído com ele, e ele conduza da forma que ele quer. Então eu não sou mais puxa-saco. Eu já fui, eu tinha político como fosse um papagaio na minha casa. Assoprando, eu tinha a maior estimação do mundo. Né? Eu me apaixonava por aquele candidato, podia ser quem fosse. Botou no meu partido, que eu tinha negócio do meu partido, Maria do céu. Aí eu estava feliz. Hoje eu não sou mais assim, não. Hoje eu admiro uma gestão. Se amanhã a gestão não prestar, eu tô fora. Não, Vando? Eu estou assim agora. Estou assim, não tem negócio de meu partido. Meu partido é Jesus Cristo, de Nazaré. Marcelo está dizendo assim, eu também vou acompanhar ele. Se ele não tem lado, não tem cor,
eu também não tenho mais. Eu vou ter legalidade, aquilo que é verdade a gente fala, porque aí pronto, resume tudo e as coisas vai, acaba a paixão, porque a pior coisa do mundo, Vando, paixão, né? Olha, paixão, toda paixão é infâmia, olha, paixão, reumatismo, jogo de baralho, casinha de candomblé e pós-cemitério é 5 desgraças na vida de um homem, entendeu? No cemitério você só vai ou morto ou chorando um ente querido, né? Jogo de baralho você ganha hoje e perde amanhã. Reumatismo não sara, correto? E paixão, você fica cego, você perde a razão da vida e por quem você está apaixonado ainda tira sarro de você. Então, eu não estou nem aí, né, compadre? Mas que o bambu está gemendo, o bambu está gemendo. Então, nesse momento aqui agora, eu estou dando um cartão verde. Eu estou dando um cartão verde ao prefeito lá da cidade de Conceição do Coité, o Marcelo. O Marcelo entrou com uma ação judicial contra a Embasa. A Embasa aqui anda esculhambando todas as cidades, inclusive aqui em Serrinha, fura uma rua, não faz o serviço, parte para outra rua sem terminar. Lá em Conceição do Coité, a porra inchou para a Embasa, viu? Parabenizar o prefeito Marcelo aí lá em Conceição do Coité, que ele entrou com uma ação pesada contra a Embasa. A Embasa lá em Conceição do Coité, né? Ele entrou com uma ação contra a Embasa e contra as terceirizadas. Ô Marcelo, cadê você, meu filho? Parabéns, velho. Parabéns, é assim que se faz gestão. Com respeito e com responsabilidade. E você ter respeito e ter responsabilidade. O prefeito da de Conceição do Coité, o Marcelo, ele entrou com uma ação judicial contra a tal da Embasa, a empresa fuleiragem, e as terceirizadas. E as terceirizadas que cavam as ruas, vão embora e deixam lá do jeito que eles querem. Lá em Coité não. Lá em Coité a porra inchou, viu? Lá em Embasa só pode ir para uma outra rua depois que terminar a rua que cavou, né? A rua que cavou, a rua que tirou todo o resíduo, né? Se for asfaltada a rua que ela tem a obrigação de asfaltar novamente. Então lá em Conceição do Coité, a tal da Embasa, junto com suas terceirizadas, que são todas esculhambadas, tá comendo acuado. É isso aí, prefeito. Lá... Pois é, pessoal, vocês estão vendo aí, gente, essa rua aqui, se não me foge dos meus conhecimentos, viu, compadre Noélio? Ô, Wanda, essa rua aqui, Wanda, é uma rua ali da quadra, né? Aí, esses moradores aí, inclusive um dos vereadores, o padre Léo do sindicato, ele mora aí na quadra aí, ele estava dizendo que tá tendo transtorno, realmente, que ele disse que está tendo transtorno. Falar a verdade, Léo, Robenilton, né, o próprio Urbano, eles não discordam não, eles querem que faça uma de autoria aí, inclusive o Urbano hoje lá fez um pedido ao presidente Jai para fazer lá um documento, eu esqueci o nome do documento, né, para eles encaminhar com a assinatura dos 15 vereadores, fortalece, né, aí essa situação de encaminhar isso para fazer uma auditoria direitinho, ver se é a terceira, os terceirizados que está fazendo, mas a Embasa que é responsável. Então, esse povo aí, essas garagens aí, filho de Deus, essas garagens aí ninguém sai. Isso não tem mais só uma semana nem duas, não. Isso já está perto da outra quaresma aqui de novo, chegar a outra quaresma e não acabar. Então é preciso que o pau quebre para lá. E olha, quer saber de uma coisa? Quer saber de uma conversa? Vamos adiantar o lado aqui, compadre Noélio? Vamos adiantar, porque a conversa é boa, né, compadre? Nós teve uma principiação. Cadê aqui a TV Bahia? A TV Bahia aqui, deixa eu ver, Jesus e Maria José. Né, compadre? Compadre Lucas Pinto fez um trabalho bom danado lá, viu, compadre Roberto? Foi, compadre Roberto Carneiro, pai de Roberito, aí tá vendo a gente? Compadre Lucas Pinto fez a transmissão, transmitiu aí os 3 dias, um privilégio muito grande, o mundo viu o circuito Gonzagão. Essa é a realidade, é a verdade, né? A gente tem que agradecer aí, porque não tem apoio, né, financeiro, não é fácil, ele depende de uma equipe, correto? Ele depende de uma equipe para fazer aquilo ali, e ele foi corajoso, né, compadre? E transmitiu a gente, entrevistou todo mundo, ficou parecendo que nós estávamos em Londres. Eita, Goiabeira, né, compadre, velho? Tá de parabéns, Lucas Pinto, tem um trabalho, gosta do que faz. Hoje as pessoas estão assistindo o esporte na região, em suas casas, no sofá.
Lucas Pinto fazendo esse trabalho aí, muito bem feito, né? A gente tem que valorizar os nossos artistas da nossa região, de todos os pontos falando, todos os pontos falando, né? A TV Bahia teve em Conceição do Coité e estava elogiando aqui a abertura do Circuito Gonzagão. Fala aí, o Zé de Lique. São João já começou, sabe onde? Em Conceição do Coité. Desde a última sexta-feira, o Circuito Gonzagão está levando tradição, cultura e forró aos 8 distritos do município. A abertura das festividades foi no distrito de Goiabeira. Com o tema da Nossa Gente do Nosso Jeito, a programação vai até o dia 5 de julho, com apresentações musicais, manifestações culturais e atividades que fortalecem a identidade nordestina e mantêm viva a tradição do nosso São João. Eu fiquei alegre aqui, São compadre. João Cadê já aqui? começou, sabe onde? Em Conceição do Coité. Eu fiquei alegre aqui com uma figura ilustre aqui. Cadê ele aqui? Aqui estou conhecendo muita gente. Com o Padre Codó aqui, ele que fez muito dessas brincadeiras no passado, fazia ajuda, trazia essa movimentação. Para a época ele era um herói. Cadê com o Padre Codó? Estava lá me vendo no meu show também, participando. Cadê com o Padre Codó? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Aí, caba velho bom retado aí, né, compadre Ivando? É justamente isso aí, ó. Aí Codó velho aí, ó, brincando, se divertindo. Nosso São João é isso aí, rapaz. Um homem com seus 80 anos tá aí se divertindo aí. Rodando a baeta lá, né, pai? Eita, Cusco meu, vamos embora. Cultura do nosso sertão é assim mesmo, né, compadre Vando? Vando tá dizendo aqui que Lucas Pinto, né? O William Boni é o William Boni, o William Boni do sertão. É isso mesmo. Ele tá fazendo um trabalho bacana, faz do que gosta, né? Porque gosta de muita coisa, condições financeiras a gente não tem muito. Pela ferro e fogo, né, compadre? Vamos adiantar aqui, filho de Deus. Teve um bate-papo meu lá, com uns gotos serenos lá. Quem é esse cara aqui? Deixa eu ver quem foi isso aqui. Quem é? Ô, pessoal da agricultura, esse aqui é o tal do Nenê, que fica dizendo que ele é desmantelado. Ó, pra você ver que ele é tão bonito assim. É meu primo, é meu primo. Não, ele é teu primo. Ele me ama, ele me ama. Teu primo. Ele me ama. Aí, ó, esse aqui é bonito. Ele assiste com o fica escondido, não manda mensagem, dizendo que meus fãs tudo. Tava lá dançando, né, Nenê? Tava lá dançando com a gente lá. Ô, pessoal da agricultura, esse aqui. Tava lá dançando, forrozinho lá, fui lá, né? Codó também é um caba velho retado, né, compadre Vando aí? Jorge Watts chegou, né, compadre velho? A gente participamos lá, foi no sábado, fizemos um forró danado de bom lá, eu fiquei muito feliz. Depois de tantos anos, a gente voltar à nossa terra natal ali. Tem alguns trechinhos aqui. O que é isso aqui? Deixa eu ver aqui, filho de Deus. Deixa eu ver aqui. Porque a gente precisa... Já tem alguns pontos interessantes aqui. Cadê, Nilson Santana? O Coscobeu aqui, filho de Deus. Vamos ver aqui um trechinho. Vamos ver.
Muito bem, muito bem. Muito agradece. Um gritão, eita! Aí, né, compadre, velho? Aí foi de uns blocos que a gente separou aqui. Pedro Lima, velho, tá vendo a gente? Compadre Pedro, entre nós não tem segredo. É isso mesmo, né, compadre? Isso mesmo. Sangue de Jesus tem poder, que Saia desmoralidade, de problema, hein? viu? Deus é mais. Sarigata, sai de problema aí, né, compadre? Então, o circuito de Gonzagão lá foi um negócio bom danado, né, compadre, velho? Muitos artistas se apresentou. Nove bandas tocou nos 3 dias, né? Fanfarra, Mildinho Passarinho, Calango Forrozeiro, Cacique do Nordeste, Nil Santana, no AP, o Quarteto do Forró, quem mais? Quem eu não esqueci aqui? Mandinho também tocou também, quem mais, filho de Deus? Não pode errar o nome de todo mundo aqui, né? Mateuzinho do Acordeon, o menino de Boa Vista, como é o nome dele, rapaz? Agora esqueci. Então, rapaz, tava muito bom, né? Foi um negócio bacana, a gente ficou feliz por isso. Os 3 dias, a Goiabeira tem esse privilégio. Então, o povo lá estava conversando com alguns moradores de lá, tanto de coisa que Goiabeira já recebeu nessa gestão, por conta do vereador Ariel. Robenilton não pode fazer muita coisa para Goiabeira, é filho de lá também, torce por sua terra natal. A gente sabe que é um menino de família, pessoa boa, mas ele não tem o prefeito do lado dele, né? Ele também não pode tá indo para cima do prefeito, que aí o pessoal vai achar que ele já está se vendendo, né? Inclusive ele teve bateram um papo, mais eles dois, mais Marcelo, passaram uma hora, Marcelo conversando com Robenilton, chegaram a um acordo lá, alguma coisa, uma emenda que Robenilton está conseguindo com a deputada federal dele aí, e aí o prefeito Marcelo vai receber, se essa emenda chegar, e vai dizer que foi Robenilton que conseguiu, que foi a deputada de Robenilton, e vai fazer o que ele fez com o Elaine e com os outros, né? Que a Elaine pediu uma indicação ao deputado para calçar algumas ruas, e ela indicou a rua, e Marcelo fez o calçamento que ela pediu ao deputado, ver a verba, e Marcelo atendeu o pedido dela, que é a rua que ela escolheu, e disse que aquelas ruas foi calçada porque o deputado de Elaine, que fez a indicação, tinha conseguido verba. Então foi a mesma conversa que Marcelo teve com o Robenilton. Chegaram a um bom senso. É como ele disse, vamos lutar por Coité, vamos lutar por Goiabeira, vereadores, a disputa é na hora lá do voto depois, né? Não tá bom, Daguinho? Tá bom. Se é assim, Robenilton lá, o pessoal sorriu do papo de Robenilton, que não tá tendo, né? Tá tendo um bom senso aí. Ele vai correr atrás aí para ver se consegue aí uma indicação da deputada para trazer mais alguma coisa, vai ajudar a Goiabeira, ajudar. E é isso aí, né, compadre velho? Compadre velho de Evan Silva tá por cá, né? Compadre Codó é um patrimônio, né, de Goiabeira, compadre Codó velho. Ei, Codó velho. Eu gosto desse velho, caba velho. Cadê ele aqui? Deixa eu achar ele aqui. Eu gosto porque menino novo, já via Codó ali articulando essas brincadeiras que ele gostava, o Judas. Cadê ele aqui, galera? Cadê Codó? Vamos começar o nosso forró. Simbora! Vai pra você, Codó, pra matar a saudade. Aí, Codó aí. Vai pra você, Codó, pra matar a saudade. Foi bom demais, no decorrer do programa a gente vai mostrar mais a nossa passagem lá, foi muito bom. Contei com o compadre Nenê, esse febrento. Ô pessoal do Agricultura, esse aqui é o tal do Nenê. Que fica dizendo que ele é desmantelado. Ó, pra você ver que ele é tão bonito assim. É meu primo, é meu primo. Não, ele é teu primo. Ele me ama, ele me ama. Seu primo. Ele me ama. Aí, ó, esse menino bonito. Ele assiste com o fica escondido, não manda mensagem, dizendo que meus fãs são tudo feio. Ele assiste o Coité Cultura e ele disse que o padre Daguinho, Nenê, viu, Vando? Nenê lá do ponto de táxi, fofoqueiro. Ele tem um paparazzo. Rapaz, hoje eu passei na pista
saindo lá pro Retirolândia ali, na pista. Eu não posso parar, olha, eu não posso parar em lugar nenhum em Devan. Em Coité, em lugar nenhum. Daí a pouco a rede social está cheia de fotos, de todo jeito, eu mal vestido. Eu tenho umas camisas aqui, uns negócios, que eu tô sem gosto. As camisinhas boas que eu tenho de sair no show, negócio. Às vezes vou ali na rua, daí a pouco tá as redes sociais, essas fotos que esse homem fica fazendo aí. Ele já tem uma equipe. Aonde eu chegar no Coité, daí a pouco tá o celular cheio de fotos, todo mundo já vendo, mandando para mim. Foto a gente desmantelado. Passei na pista lá em cima, onde o Jaquinho trabalha ali. Parei para falar com o Jaquinho, 2 segundos e 60 décimos. Quando eu cheguei no açudinho, já tinha 12 fotos. Eu não sei como desgraça é isso não, viu, Devan? É uma perseguição do Coscobeio, né, compadre, velho? Mas vamos adiantando aqui, que o negócio tá bom. Neném é gente boa, tu tá dizendo, né, Daguinho? Tu tá dizendo, não posso dizer nada que seja errado, né, compadre, velho? Tá bom demais da conta, filho de Deus. Vamos começar o nosso forró. Simbora! Vai pra você, Codó, pra matar saudades. Viaja do navio, olha pro Pajéu. O rio Pajéu vai despejar o São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Assim eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas. E nesse desafio eu ia direitinho pro riacho do navio. Laiá, 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 laiá. Eu ia direitinho pro riacho do navio. Levei o meu lanchinho, dei as minhas pescadas, dei a pegando e boi. Cantar na vaquejada, ouvi o som do sultão e cantar na vaquejada. Segura a minha. Tem dia tem notícia da terra civilizada. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada. Meu amor não vai embora. Não vai embora. Vou ficar mais um bocadinho. E você for seu nego chora. Vamos brincar só um tiquinho. E quando eu entro numa farra, quero sair, mas não. Vou até quebrar a barra e pegar o sacomão, pegar o sacomão, pegar o sacomão, pegar o sacomão, pegar o sacomão. Que dinheiro já pagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Que dinheiro já pagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Ninho Santana, o Coscobeio do forró. Meu amor não vai embora. Vou ficar mais um bocadinho. Se você for seu nego chora. Vamos brincar só um tiquinho. Quando eu entro numa farra, quero sair, mas não. Vou até quebrar a barra e pegar o sacomão, pegar o sacomão, pegar o sacomão. É ao vivo. Dinheiro já pagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Dinheiro já pagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Ô, mamãe, nenê, compadre Nida Santana chegou, Lula Santana por cá, né, compadre? É, compadre, Cocóia ficou famoso, compadre Nida, Cocóia ficou famoso. Ah, Cocóia ficou famoso na TV Bahia aqui, ó. TV Bahia aí que falou do circuito de Goiabeira. Compadre Codó ficou famoso, Bicada ficou famoso. Olha, vamos ver aí nas imagens. Rodou Bahia aí, o Brasil aí, essas imagens da TV Bahia aí, ó. Cadê, filho? Bora. Cadê?
Deixa eu ver aqui onde é que tá o áudio aqui. Se eu Não, mandar. tá levando tradição. São João já começou, sabe onde? Em Conceição do Coité. Desde a última sexta-feira, o circuito Gonzagão tá levando tradição, cultura e forró aos 8 distritos do município. A abertura das festividades foi no distrito de Goiabeira. Com o tema da Nossa Gente do Nosso Jeito, a programação vai até o dia 5 de julho, com apresentações musicais, manifestações culturais e atividades que fortalecem a identidade nordestina e mantêm viva a tradição do nosso São João. Eita, coisa meio, né, compadre velho? Mas isso aí, né? Tá sendo valorizado. Aí essa semana já despenca lá para Aroeira, né? Os 3 dias lá em Aroeira. Aí na próxima semana já é Juazeirinho, aí Bandiaçu, São João, Almas, e também Santa Rosa, né? E Salgadalha. Agora pronto, cruza as datas, mas cada qual em seu canto, né? E vai ter distribuição aí dos eventos, dos artistas, né? E aí a gente tá por cá, né? Tá por cá. Pegando a grada aí, a pouco. Não, Zacaria, forrozinho bom, né, com valor. E a gente vamos fazer também aí em Bandiaçu, no dia 23. Nós vamos fazer dia 20 em Almas, né? Justamente nesses negócios. Aí sexta-feira a gente tem o forró dos namorados aí no parque, de exposição, mas não é nada a ver com o parque. É o forró do gado, né, com o Padre Zé Mário. Forró do gado que todo ano a gente toca lá, vai ser na sexta-feira. Já é tradição, esse forró do gado lá, Ninho Santana, tem mais outros grupos que vai tocar lá durante o dia e entre um pedacinho da noite, né? O churrasco dos vaqueiros, não é nem dos vaqueiros, vaqueiro e os negociantes de gado ali no curral do parque de exposições, a feira do gado, ali a feira do gado, e naquela feira do gado, o pessoal lá, Zé Mário, o pessoal que compra, vende gado ali, tem muitos anos de tradição. Então, tem alguns anos, depois que Marcelo tomou posse, passou a ser prefeito, o que acontece? Ele deu suporte a Zé Mário ali, para Zé Mário tomar conta daquilo ali com mais carinho, né, Zé Mário? E Zé Mário, com muita amizade ali, começou a cuidar daquilo ali, e esses forrozinhos acontecendo ali, vai ser aí, onde esses negociantes aí, o forró todo ano aí no forró do gado aí, que acontece aí, todo ano, vai ser dia 12, sexta-feira agora, e a gente vai estar por lá. Cadê Zé Mário aí? Fala, Zé Mário. No gado, no curral. Respeito, agradecer a meus colegas aqui, que vêm de gado aqui, as pessoas que vêm comprar também. E essa festa hoje foi feita para eles. Então, graças a Deus, tudo em ordem. Quero agradecer a cada um, a você, Ninho. A você também, que foi importante quando você abraçou junto com a gente esse momento. Muito obrigado e vamos ter forró até 6 da tarde. Até 6 da tarde. Valeu, Zé Mário. Daqui a pouquinho eu vou postar isso aí pra vocês aí, né, compadre velho? Comadre Noélia, Codó tá famoso, compadre Codó. Deixa eu mostrar aqui, compadre Noélia, compadre Codó aqui, que tava lá, fui lá me ver lá um cadinho lá no circuito. Cadê, compadre Codó? Tava aqui agora, cadê? Não suma não, Codó, vamos mostrar aqui, Riacho do Navio, compadre Codó velho, cadê, compadre velho? Anderson Ferreira, Simão, Ninho, valeu, Ninho Santana, ô, filho, tudo tá bom, filho de Deus, tudo jóia, né, rapaz? Foi. Foi. Aqui, deixa eu mostrar aqui com o Padre Codó aqui. Aê, compadre Noel, ó. Vamos começar o nosso forró. Simbora! Você, Codó, pra matar saudades. Riacho do Navio,
peixe é contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio eu ia direitinho pro riacho do navio. Laiá, 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 laiá. Eu ia direitinho pro riacho do navio. Levei o meu lanchinho, dei as minhas pescadas, dei a pena de boi, cantar na vaquejada, ouvi o som do sultão e cantar na vaquejada. Segura a minha, tem dia tem notícia da terra civilizada, sem rádio, sem notícia da terra civilizada. Meu amor não vai embora, não vai embora. Vou ficar mais um bocadinho, e você for seu nego chora, vamos brincar só o tiquinho, e quando eu entro numa farra, quero sair mas não, ou até quebrar a barra, e pegar o sacomão, 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 candeeiro já pagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou, e o forró continuou. Candeeiro já pagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou, e o forró continuou. Ninho Santana, o escorpião do forró. Meu amor não vai embora, vou ficar mais um bocadinho, se você fosse o nego chora, vamos brincar só um tiquinho, quando eu entro numa farra, quero sair mas não, ou até quebrar a barra. Coisa boa! Quem gostou dá um gritão aí! Muito bem, muito bem. Pois é, compadre velho, né, compadre Anderson Ferreira. Ô, filho, me ajude. Ô, filho, vamos pedir ajuda por dois. Filho, foi mais ajuda que mamãe teve 11 filhos. Papai pedindo ajuda, mamãe, ajuda aqui, ajuda por lá, leva pro pé da prensa, traz pra cá, pé da formada, pé do fogão, né, compadre Zacarias? Obrigado, compadre Noela aí, Pinheiro, esposo do padre Codó. Codó velho tava lá olhando pra gente lá, e ele olhando, e eu lembrando que era Codó velho, fez muito evento bom em Goiabeira naquele tempo, e o rapazote encabelando ainda, e Codó, né, compadre velho? O homem bom não era pra envelhecer, não, né, compadre miudinho velho? Não era não, era pra ficar novo a vida toda, pra estar em... Cala a boca, menino velho! Filho de uma coisa serena, deixa eu concluir meu raciocínio, né, miudinho velho? Ô, miudinho! Tá tomando um cafezinho, Miudinho também se apresentou lá na sexta-feira, foi Miudinho? É, Miudinho também com o Forró Repente, não, Miudinho Passarinho, né, se apresentou lá. Essa semana aí, na hora que nós tiver um tempo aqui, eu vou baixar lá. Essa a importância do trabalho de Lucas Pinto ter transmitido, porque tá aí no YouTube, se você quiser assistir a transmissão dos 3 dias, você pode entrar aí no Equipe Tá Na Rua, lá na transmissão de Lucas, que já tá lá, não apaga mais nunca, né? Mas eu vou, a partir de amanhã, que foi corrido hoje, amanheci o dia mesarou, né? A gente perde noite, fica para desmantelado, né, Manoel? Fica desmantelado, dá um dordói jato na gente. E aí eu fui para a Câmara de Vereadores, cheguei meio-dia, fui elaborar o programa e não deu tempo, viu, Midinho? Mas eu vou fazer uns cortes aqui para a gente passar aqui a apresentação de compadre Miudinho lá, do circuito do Goiabeira, no circuito Gonzagão. Ó, Ciel Carneiro, boa noite aí, Ninho, tudo bem? Tô aqui nas Minas Gerais, daí pros infernos, vixe, Jesus, Maria, José, não é longe não, filho, né, Miudinho? Aí de Minas Gerais, se você descambar uma ponta de serra aí, meu amigo, tá perto do Coscoveio, né, compadre Jaime? Nessa Água Serena, não vai longe não, eu passei nas estradas de Minas Gerais aí, que eu na verdade, eu rezava mais do que eu respirava, né? Aquelas buracos de serra, carreta subindo, outras descendo, buzina, a ambulância, revólver, tiro. Tu é doido, rapaz, aquilo é lugar do Gota Serena, né, compadre velho? Né, compadre velho? Robenilton Pinto Carneiro, boa noite aí, Coscobel. O nosso compromisso amanhã não vai dar certo. Tenho uma reunião escolar, a gente vamos marcar aí uma outra. Valeu, compadre Benito, tá dito, tá dado esse furunco, né? Mas que a gente vai bater uma pilera, vai, leva, Benito, velho.
Rui Benito Velho, que é historiador, professor, historiador e vereador. Tudo dor, né? Mas não tem dor de nada, só vive... historiador, vereador, professor, que quer mais nessa vida? Toma lá da cá não, E vai dar um velho feio, porque esses velhos altos. Vai dar um velho desmantelado. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Eita, Deus gota. é mais. Tem também que tá por cá também aqui, Robenito. Tem um charazinho, Robenilton, cadê ele aqui? Robenilton Cunha, tá lá em Juazeiro da Bahia, vendo a gente. Deixa eu ver aqui a mensagem dele aqui, que passou, Iliovan, Daguinho, Pedro Lima, tá por cá, Robenilton Cunha. Robenilton Cunha e Robenilton Pinto Carneiro, filho do padre Roberto, com a Nisa. Né, Robenilton? Então a gente vai marcar um bate-papo aí no sítiozinho do padre Roberto, se não sabe conchego, para nós. Eu tenho um bocado de lembranças, um bocado de papo, da gente tirar umas ideias. Vou fazer umas perguntas boas para você de história, você vai me contar algumas coisas que você sabe, a que você não sabe a gente passa por cima, a gente faz de conta que não aconteceu nada, né, comadre? E o bambu tá gemendo, né, compadre? Então é isso aí. O bambu tá gemendo e a gente vai levando de gavazinho aí nesse cosco meu, né, compadre velho? Ei, mundo velho enganador, né, filho de Deus? É isso aí, a gente vamos levando de gavazinho, estamos em clima de São João. Estou esperando os colegas aqui, compadre Robenito, os outros artistas, mandar pra gente aqui os seus vídeos para a gente passar aqui. A minha ideia é a gente passar aqui os nossos vídeos dos nossos artistas. Eu tenho o maior prazer. Amanhã eu já vou tentar ter aqui o de Mildinho, que ele se apresentou, e Lucas Pinto, ele fez essa reportagem, essa transmissão. Vai estar lá. Eu vou catar aqui os nossos aqui, né, compadre? Vamos adiantar! Simbora que a noite é nós! Quando o mês de junho chegar, eu vou me formar. Quando o mês de junho chegar... Pera aí, Nilson Santana, que tem mais um furunco aqui, né? Eu te vi na televisão, tocando aí em Goiabeira, aí, Plínio Júnior, aqui é o genro de Mildinho e o técnico lá do programa, né, compadre Plínio? Vai, Plínio, amanhã vou fazer uns cortes aqui, viu, Plínio? Para eu passar aqui no meu programa e tu também ver se tu bota pra tocar o pobre de Mildinho. Ajuda o pobre do menino aí, filho de Deus. Eu vou voltar. Eu vou brincar de roda, eu vou forronear. Festeja São João, só se for no arraiar. De milho numa bom pra quebrar. Já tem moça donzela doidinha pra se amarrar. Tem geni, papo, tem canjica. Já tem um sanfoneiro pra tocar pra dançar. Tem geni, papo, tem canjica. Já tem um Nilson Santana pra tocar pra nós dançar.
Muito bem, muito bem. Compadre Jaime, tá por cá vendo a gente, compadre Jaime, aí tudo legal, Zé. O padre Zé Abino, velho, tá por cá, o pau quebrou, né, compadre, velho? Forró já deixou saudade, né, compadre Noela? Já deixou saudade, já acabou. A vida é isso aí. É momentos, momentário, a gente tem que aproveitar. Eu tenho dito sempre que eu tenho sempre registrado esses momentos, né? Essas imagens são minhas imagens, áudio. A gente, a minha equipe, a gente leva as câmeras, a gente grava o áudio, a gente faz todas, né? Aí depois faz as edições, porque a festa passou e aí a gente fica com a nossa história registrada, né? Hoje não existe mais DVD, não tem mais CD, não tem mais, o caminho hoje é você fazer os vídeos e postar nos seus canais e guardar as imagens que não apaga, né? E a gente pode estar revivendo o que já passou, né? Então, volto a dizer, a todos vocês aí que querem ver os seus artistas prediletos aí que participou aí do Nego Padre Bel Casa do Arroz, tá lá vendo a gente também, Coscobel estava lá, mas a gente participou um pouco lá com o Padre Bel, Casa do Arroz, o menino bom ripado aí, essa família aí que tem, que trouxe para Coité um desenvolvimento, cresceram e hoje ajuda a comunidade coitéense, ajuda dos patrocínios, o esporte, patrocina esses canais dos veículos de comunicação, né? O menino da Casa do Arroz está sempre presente, é uma família bacana que merece a gente também prestigiar esses valores, né, compadre Bel? Obrigado aí por estar lá, por estar junto, participando, teve lá os seus 2 ou 3 dias lá, participando lá, irmão de Beto da Pinda, velho, né, compadre, velho? É isso aí, então o tempo passa, gente, e a gente tem que aproveitar o momento e registrar, porque faz parte, né?
Hoje, se você ficar esquecido, já era, né? O que é isso aqui, Nil Santana? O que é isso aqui? Agita aí, Ô, Nil Santana, você tá ao vivo aqui, ó, com a galera do Papo de Rua. Conte aí pra gente qual é a sensação de estar na sua terra e fazer um show massa desse pra galera curtir. Eu tô muito alegre de estar aqui. Eu comecei aqui, nos anos 90, Lucas Pinto era pequenininho, no carro de Joca, uma saudosa Joca, uma caminhonetezinha aqui. E a emoção é grande, Lucas, porque a gente que é artista sempre tem uma vontade de voltar na sua terra e voltar com, assim, numa estrutura como está aqui hoje, a prefeitura fazendo isso. Então, uma boa estrutura. Uma boa estrutura, né, Lucas? Então a gente fica, foi muito alegre. Não é por questão do conteúdo do show, mas por ter participado de uma grade, de um evento grandioso que é o Gonzagão. E começou, como você falou, começou lá com... Sem ninguém, a verdade é essa, ninguém curtia, mas aí vai crescendo. Aí hoje tem uma multidão dessa e nunca, é como assim, não mata a vontade, né, Ninho? Amanhã você quer fazer de novo. Quer fazer de novo. E o pessoal de Goiabeira, Lucas, a gente é diferenciado. Eu não quero aqui menosprezar os outros povoados, mas essa família goiabeirense sempre me deu apoio, sempre participou, mesmo se mandou caminhonete com a pindobinha. E não está sendo diferente hoje, é as mesmas amizades, o mesmo fervor com a gente. É muito bom de estar aqui na minha terra, estou muito alegre. Eu passo a semana todinha querendo vir para aqui nessa data. Quantos anos de Nil Santana aí fazendo esse? 36 anos faz agora. Agora já fez. Não sei o mês, porque já estamos em dia 26, foi em 90. A pergunta é, até quando vai Nil Santana, né? Só Deus. Aí só Jesus sabe. Lucas, amanhã eu posso não estar nem vivo, mas eu posso estar vivo daqui a 20 anos ainda. Se tiver voz e ainda não aguentar... Lucas, não é mais o dinheiro. Se fosse pelo dinheiro hoje, eu não estava mais trabalhando, porque é muitas noites perdidas, 30 e tantos anos, não tem mais animação de ficar no povo, mas é gratificante. Você sabe, você gosta do esporte, quase que a gente não tem um reconhecimento assim, mas quando você chega na sua terra, uma estrutura dessa, vê a multidão, gosta, ô Nil, fique mais, tava bom. Eu sei que tem alguns elogios que a gente não pode assim, vai descer. Mas tem alguns que é bom, né, Lucas? Yasmin lembra de Nil começando, não, né? Porque não, Yasmin não. É menina. Ele disse que ele começou em 90, eu nasci em 98. Então não tem de jeito nenhum. Ele já tinha quase que uma carreira estabelecida quando eu nasci. Ó pra ele aí, ó. Ó pra ele aí, ó. Aí, ó. Dois artistas, você e Nil Santana. Aí, Zé Carneiro, Estúdio 8 ao vivo aqui. Ao vivo de lá, ao vivo de cá, não sabe nada, ele não quer falar. Rapaz, brincadeira. Pra, Lucas, finalizar, eu tava comentando com a mulher a emoção de hoje ainda ter uma transmissão ao vivo pro mundo. Você saiu na frente, que fica gravado. Tem muita gente vendo a gente agora aqui, querendo estar aqui, coterrando que tá vendo através da equipe Tá Na Rua. Tem um rapaz de São Paulo, Lucas, tô aqui assistindo, tal, quer dizer, isso é o Eduardo, o amigo Eduardo, e vários outros, e vários lugares. E os filhos da terra, né, que estão longe, matam a saudade também, acabam aproveitando. E assim, Nil, hoje cedo, o Jean já tava assistindo de ontem. E aí ele vai amanhã de hoje e vai continuar assistindo. Eu assisti de ontem que eu não vi. Eu vou assistir, velho, vou assistir. Ontem nós tivemos um outro filho da terra também que cantou, né, que foi Renato, né? É muito bom pra gente também, enquanto goiabeirense, poder prestigiar os nossos artistas. A gente se sente em casa. Muito bom. Valeu, Nil. Valeu, Lucas. Obrigado aí. A equipe Tá Na Rua. Valeu, Nil. Foi um papo danado de bom, né, compadre? Riberkson Oliveira Verderrete. Nome bonito. Riberkson. Nome bonito, gostei. Aí é pra complicar mesmo. Aí é feio, eu conheço. Cala a boca, seu Goto Sereno. Deixa eu fazer média com o menino aqui, né, compadre, velho? Riberkson Oliveira vendo a gente. Aí é feio, eu conheço. Esses meninos, João, é umas gotas sereia, né, compadre, velho? Eita, furunca. O negócio é moído, né, compadre, velho? É moído. Da lá, foi modo tomar lá da cá, que mamãe teve 11 filhos. Toma lá da cá, da lá, toma lá. Eita, coisa comeu, né, compadre, velho? Foi mais ou menos assim, hoje o programa foi especial, eu sabia que a gente ia... Cala a boca, filho do furunco, bandeira, como diz vovó. Menino nojento do Coscobel, né, compadre, velho? Foi um momento grandioso lá pra gente, como eu falei. Eu não sabia que o Lucas estava transmitindo e de qualquer jeito, eu vi o meu compadre Mildinho que está assistindo aí, mais o compadre Júnior aí, eu gosto de gravar e fazer minhas edições, ajeitar do meu jeito, porque são as imagens diferentes, né? Ângulo que eu prefiro ter, aqueles ângulos ali mais sociável ao nosso estilo de trabalho.
Então a gente registrou, sempre estou registrando. Nem só eu, qualquer evento que eu estou, que tiver qualquer artista, de qualquer naturalidade, de qualquer gênero, aliás, eu estou registrando e passando aqui no Coité Cultura. Todo dia pra mim deitar naquela cama, todo dia pra mim viver no sol, doidinho pra te matar de cheiro, soprar o fogueiro, botar o travesseiro e começar nosso forró. Mas todo dia pra mim deitar naquela cama, todo dia pra mim viver no sol, doidinho pra te matar de cheiro, soprar o fogueiro, botar o travesseiro e começar nosso forró. E hoje acontece que vai ter amor da cabeça até o dedão do pé. Quem é que não quer um nheco bagunçado, escurçado no cangote cafuné, vamos. E hoje acontece o que você vai ter amor da cabeça até o dedão do pé. Quem é que não quer um nheco bagunçado, escurçado no cangote cafuné. Eita, foda, danada de bom, bora, vou de Manacor.
copo na bacia quase derramou. Ninho Santana, o Cascavel do forró. Eu fiquei tão triste naquele São João. E você não veio alegrar meu coração. Esperei você. E amor fingido, coração ferido do meu bem querer. E amor fingido, coração ferido do meu bem querer. Agora minha tristeza também embora. Você chegou bem na hora, meu amor voltou. Vamos embora acertar o matrimônio, convidar a São Tontunho que São João mandou. Eita, coisa boa, goiabeira. Goiabeira de Jesus, né, compadre Zacarias? Tô indo embora. Acabou o programa. Vou fechar aqui com os meninos lá do Neguinho Nicanor, falando de São João também, né, Neguinho Nicanor, no sambinha aí. E a gente volta quarta-feira, viu, pessoal? Se for da vontade de Deus. A gente agradece aí a audiência de todos vocês. E aí foi uma homenagem hoje, foi um especial ao mês de junho. Tá chegando o São João e a gente vai recolher mais forrozeiro aí pra gente rachar o nó. Né, compadre velho? Valeu, compadre Mildinho, dona Luísa aí vendo a gente aí, compadre Plínio aí, os meninos, né, compadre velho? Todos que tá assistindo a gente aí, lá em casa, a mamãe deve estar assistindo lá no YouTube, mas compadre Nel, os meninos lá, né? É uma confusão danada, né, compadre? Eu acho que tá, né? Tem vezes que tá, tem vezes que não tá. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Desmoralidade no aço, o negócio aqui é conversa repisada, né, compadre velho? Repisada. Boa noite, indo bucha grande. Não pode isso mesmo. Você tá mentindo pra Mentindo no aço. Você tá mentindo. O negócio é desse jeito, né, Você compadre? tá mentindo. Vamos fechar, compadre Zacarias velho, compadre Jaime velho Pereira. Mandar um alô aqui pra Cardozinho da Bahia, tá assistindo a gente aí. Boa noite, até a próxima aí, né, Plínio? Plínio vai dar um bonito, o nome dele não é esse não, mas é um nome que assusta até manequim de loja, né? Negócio de Plínio, que negócio, né? Aí é feio, eu conheço. Você conhece nada, você não é feio não, que Mildinho disse que o mais feio de lá ainda é ele, por questão do tamanho. Não é por questão de feiura, é o tamanho e a idade, né, compadre? Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Então pronto, se tá chiqueirando, acabou e não tem futuro. Ô, meus compadrinhos, tá acabando o programa, Cote é Cultura. Até o próximo. Até o próximo. Meu bexiga, fique sintonizado. Pois é, compadre, Coité Cultura Bahia, vixe, né, compadre, velho? Lembra dessa rádio aí, filho? Isso fez sucesso, hein, Mildinho, velho? Ô, Zacarias, mas compadre Plínio, vocês que gostavam de rádio também, né? Ó. Fez sucesso durante muitos anos, né? Coité Cultura Bahia, vixe! Bahia, Coité na Bahia, né, compadre velho? Cadê Neguinho de Canoa pra nós fechar o papo aqui hoje? Bora, Neguinho, até quarta-feira, vamos embora! Uma mulher falou assim: quero você só pra mim, meu coração te espera. Eu estou triste e preciso do teu carinho. Nós se beijou no jardim, lá na praça, na capela.
moreninha, não era gorda e nem magrela. Merece ganhar respeito, precisa ter muito jeito. Quando os dois for conversar, vai festejar na noite de São João. Dança pegado na mão até o dia clarear. Só sabe beber cachaça. Tem gente que acha graça de tudo aquilo que viu. Se bebedar, pula mesmo, vai ficar doido pra noite chegar e vai pro mesmo desafio.